estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite a todos, oficialmente, estamos gravando o nosso programa de hoje. Hoje a nossa convidada, Laudete, vai estar aqui com a gente. Pedir para o nosso companheiro Paulo Rossi fazer a prece de abertura para a gente. E logo em seguida a gente já dá início ao nosso programa de hoje, tá bom? Lembrando a todos que, como o programa está sendo gravado, né, não somos aqui uma equipe passando por uma preleção, um evangelho. O Refletindo com Jesus tem uma carinha assim, nossa, né, de um tema do nosso dia a dia, algo que nos faça refletir, que nos faça pensar aí para esse início de semana que para nós já está começando, né? Para outros estão terminando, mas para nós a semana já começa agora, levando para a semana toda essa reflexão que a colega vai trazer daqui a pouco para a gente. Paulo Rossi. Então nós vamos nesse instante elevar o nosso pensamento, agradecer a oportunidade de nos reunirmos em nome do Mestre, agradecer
a equipe espiritual que nos envolve, os nossos mentores da casa, elevarmos o nosso pensamento à Mãe de Jesus, para que ela, nesse instante, envolva os nossos corações em muita paz, abençoe a nossa irmã Laudete, que irá nos trazer as informações de hoje, que possamos te buscar, Mestre Jesus, nesse instante, para te agradecer esse momento e que a sua paz esteja presente em nossos corações e possa envolver a todos nós, a todos os lares que nos sintonizam nesse momento. Te agradecemos, Pai, por este momento e que nesse momento, através do seu amor, que possamos dizer-te: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder, a glória para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. E aí, gente? Como é que foi a semana? Tudo bem? Tranquilo? Menos a Maricelma, que não tem direito de falar mais nada hoje, né, Mari? Como que foi a semana? Se ela tá bem? Tá numa baita numa varanda ali no litoral, nos matando de inveja. Né, Mari? Mas não é para matar de inveja, não, é para convidar. Quando vocês quiserem vir, é só vir passear, tá? Fica com aberto o convite aí, para um passeio, para respirar o ar puro. Domingo que vem o Refletindo de Jesus vai ser no litoral. Todos na varanda ali da Maricelma. Sejam Aí, caravana de Santo André descendo pro litoral, caravana de Edgar Armon, galera! Litoral! Isso é bom, já dá para surfar um pouquinho e depois a gente começa refletindo com Jesus. Sim, uma bela reflexão sobre a natureza, né? Sem dúvida, é maravilhoso mesmo. Boas energias. Hoje a nossa colega Laudete, que você preparou para a gente, Laudete? Laudete é trabalhadora, a incansável Laudete, trabalhadora aqui do Edgar Armon. E ela tá com uma carinha de que trouxe um assunto aí de puxar a orelha, porque a Lau gosta de puxar uma orelha, né? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Ana, daqui é só ladeira abaixo. Então, boa noite a todos. Que a paz do Mestre possa nos envolver. Então, hoje eu fui convidada, né, para nós refletirmos, né, com esse grande amigo, Jesus. E o tema chama-se Liberdade não se dá, a liberdade se conquista. O tema nosso é esse, tá? Então, o que é a definição de liberdade? É o direito de expressar qualquer opinião, agir independente e ter licença ou permissão. Está na nossa Constituição, no inciso 2, no artigo 5º, ela nos diz sobre a liberdade. Ela nos diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da liberdade. E Paulo de Tarso, que foi um grande defensor da liberdade, antes de conhecer Jesus, nós sabemos a história dele, né? Que ele era uma pessoa incisiva, ele era uma pessoa que ele, talvez, no inconsciente dele, ele estava lutando pela liberdade de um povo, só que é de uma forma um pouco assim, vamos supor, truculenta. Então, para ele, o trabalho dele estava correto, porque ele queria libertar o povo de um homem que ele desconhecia. Então, ele lutou com a sua garra, com o seu conhecimento, né? Porque ele pensava, né, de que o seu adversário seria um homem contra a liberdade que ele estava lutando. E depois que ele conheceu este homem, e o seu adversário virou seu amigo, ele deixou uma frase muito bonita, porque isso daí calou o coração dele, foi através
dessa frase que ele realmente entendeu que a liberdade ela tinha seu ponto de partida e seu ponto de estagnar, né? Ela tinha seu limite para ser executada. Então, ele nos deixa essa frase: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, tudo isso define esse direito que nós temos da liberdade. Nós temos a liberdade até nós não invadirmos o nosso próximo, né? Então, nós podemos lutar com os nossos objetivos, nós podemos termos as nossas definições, as nossas convicções, mas nunca nós poderemos invadir a liberdade do próximo, porque a liberdade do próximo ela é diferente da nossa, né? Às vezes ela é o mesmo objetivo, mas com outros olhos, com uma outra definição, com outro aspecto. Então, por isso que a liberdade ela é um direito de expressar qualquer opinião, mas essa qualquer opinião ela tem o seu limite também, né? Porque, às vezes, a minha liberdade não condiz com a liberdade do nosso próximo. Então, nós temos que entender todo esse processo. E Paulo de Tarso, ele foi um sábio na sua tarefa quanto a isso, né? Ele sabia que ele lutava pela liberdade do povo, mas ele lutava com uma liberdade austera, uma liberdade altamente materialista, né? E quando Jesus sabia do potencial dele, que ele poderia inverter esse trabalho para o bem dele mesmo, então foi onde que nós, né, temos a história dele, que através da história de Damasco, Jesus deu o recado para ele: meu filho, chega de falar dessa liberdade que você está aplicando, só que ela não está coerente com as leis de Deus. Então, vamos mudar isso? Foi quando ele passou por todo aquele processo, né? E ele veio essa frase para ele trabalhar até o final da vida dele com esse objetivo, né? De que nem tudo é permitido, né? Foi o que ele fazia. Ele fazia aquilo que ele achava, aquilo que a lei mandava, né? Que ele achava que a lei era aquilo e era aquilo mesmo. Só que tinha muita coisa que não estava conveniente com as leis divinas. Então, ele teve o convite de mudar, e através do livre-arbítrio, ele se mudou. E Santo Agostinho de Roma, ele nasceu 354 anos depois de Jesus, ele não conheceu Jesus, e ele morreu no ano 430. Então, nos seus 76 anos de vida, que ele não conheceu Jesus, mas ele tinha dentro dele esse senso de liberdade que Jesus deixou para os seus apóstolos, e ele inseriu isso dentro do coração dele, e ele deixou essa frase muito interessante, que também nos faz refletir sobre a liberdade, que ela tem a sua conexão de que a minha liberdade tem que respeitar a liberdade do próximo, né? Ele nos deixou essa frase: apesar de Deus saber o que vamos fazer, né, ele não controla nossas ações. Quer dizer, Deus, ele nos dá plena liberdade de tudo que nós queremos fazer. Ele sabe as consequências dos nossos atos através dessa liberdade individual. Só que ele não interfere nisso, que é o chamado livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio, que é uma ferramenta que nós precisamos saber usar, porque é uma faca de dois gumes, né? Porque, às vezes, a minha liberdade, no meu contexto, né, igual Paulo de Tarso, eu acho que está correta, mas com as leis divinas e, às vezes, com as leis da terra, ela não está, né? Que é o exemplo do trânsito, né? Então, eu posso correr a 120 por hora na Marginal Tietê, né? 120, 140, 200 por hora. Eu posso fazer isso, mas a lei me permite que eu ande somente, eu acho que é 80 por hora, né? Na Marginal Tietê. Quer dizer, se eu ultrapassar essa liberdade, eu sei que eu vou encontrar praticamente a morte lá na frente, né? Então, as leis, elas foram redigidas, igual nós temos a nossa Constituição, para elas serem cumpridas dentro do contexto, para nós não nos prejudicarmos em nada.
temos a lei do trânsito, né? Temos a lei do trabalho, temos as leis que regem a nossa vida aqui na Terra e que elas são coerentes com essa liberdade de nós respeitarmos o nosso próximo. E Santo Agostinho nos deixa: a liberdade seria o fruto de escolha. Né? Então, nós temos essa liberdade de escolher. Então, vamos supor, hoje, nós estamos aqui porque nós temos essa liberdade da nossa consciência, do nosso livre-arbítrio, de estarmos aqui. Né? Nós poderíamos estarmos num outro ambiente, que talvez não iríamos satisfazer tanto. Nós não iríamos estarmos aprendendo, nós não iríamos estarmos de uma forma, vamos supor, salutar, nos orientando para nós sermos melhores amanhã do que hoje. Né? Então, a liberdade, ela tem seu fruto de escolha. E, de acordo com a nossa evolução, assim é as nossas escolhas de liberdade. Né? E temos também, dentro desse contexto da liberdade, que ela não se dá, ela se conquista, nós pegamos 4 itens, né, que nós vivemos isso aqui na Terra, e que nos insere para nossas evoluções individuais, e as nossas evoluções coletivas, através da própria espiritualidade que nós estamos sendo reeducados. Né? Então, nós temos 4 tipos de liberdade: a de pensamento, de opinião, de política e de religião, que são, né, segundo eu vejo, que são os 4 pilares importantes que as leis aqui da Terra nos exigem para nós sabermos administrarmos a liberdade de uma forma coerente, de uma forma harmoniosa, e de uma forma onde que nós poderíamos estarmos vivendo bem, de acordo com esses 4 pilares, que eu creio que são os principais essências da nossa vida aqui na Terra. Né? Então, o primeiro pilar, que seria o pensamento. O pensamento é um processo mental que todos nós temos, né? E a mente é o resultado do cérebro, onde que se armazenam os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Tudo que pensamos e sentimos desde o nosso nascimento se formando e se moldando o cérebro, através do revestimento sutil da mente. E não existe mente sem o cérebro, e nem o cérebro sem o sentimento. Né? Então, nós temos o nosso cérebro, ele é composto, é lógico, das energias materiais. Né? Então, ele é um músculo, né? Inserido na nossa cabeça, para que nós podemos saber usar aquilo e aquilo ser a condução da nossa vida. Então, é um órgão que está dentro da nossa cabeça e que no qual ele trabalha de uma forma independente, né, de uma forma de liberdade, através da nossa mente. Então, se a nossa mente ela não funciona direito, que é através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, o nosso cérebro ele fica totalmente estagnado. Então, são duas, vamos supor assim, são 2 energias. Nós temos o nosso cérebro, ele é muscular, ele é físico, mas a essência dele é espiritual, que nós sabemos, né? Na concepção, o cérebro ele é desenvolvido por neurônios, ele é desenvolvido por energias acopladas aos nossos sentimentos, que são formados através da geração, através da gestação. Né? E assim nós temos o nosso cérebro, ele é composto de 100 milhões de neurônios. 100 milhões de neurônios. Então, são através desses 100 milhões de neurônios que nós temos, dentro do nosso organismo, cada neurônio ele tem a sua liberdade de poder ser conectado com todos os órgãos vitais do nosso corpo físico, principalmente no nosso coração. Né? Então, aí eu fui ver o que é neurônios. Né? Os neurônios são células presentes no sistema nervoso e apresentam como principal função conduzir impulsos nervosos. Então, podemos imaginar 100 mil neurônios, eles se pulsando ao mesmo tempo, mas com a sua liberdade
de ele poder caminhar no nosso corpo de uma forma harmônica, através do quê? Dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, o nosso mental, ele está ligado a esses 100 mil neurônios, no qual nós comandamos, através dos nossos sentimentos, dos nossos atos, a harmonia desses neurônios, no qual o nosso cérebro, ele projeta, ele fabrica, né, esse contexto de caminhar esses neurônios para os nossos órgãos do sangue, do coração, dos pulmões, né, e todos os nossos órgãos vitais. Então, por isso que nós temos que saber dosar a nossa liberdade, porque o excesso de nós extrapolarmos as nossas liberdades de sentimento, os nossos neurônios, eles recebem essa carga, né, contrária, e é onde que às vezes tem o AVC, tem problemas cardíacos, porque cada neurônio tem o seu potencial de liberdade de poder levar o oxigênio, de poder levar as energias para os órgãos vitais do nosso corpo físico. Então, a nossa liberdade de sentimento, ela está acoplada dentro do nosso cérebro, né, que é um órgão, e que no qual ele gera as energias do nosso mental, que vem do nosso, que nós já conhecemos, né, que vem da nossa parte espiritual, do nosso perispírito, e de toda a essência do nosso ser, né, para a nossa sobrevivência. Então, esses 100 milhões de neurônios seria a vitalidade dos nossos órgãos, através do cérebro, que ele é independente, mas, ao mesmo tempo, ele é o comandante de toda a energia do nosso corpo físico, acoplado nas nossas partes espirituais, que nós não vamos entrar aqui em detalhes sobre esse assunto, né? E cada neurônio, ele pode se comunicar até 10 mil outros neurônios. Então, a cada 100 milhões de neurônios, 10 mil, eles são totalmente liberados, minuto a minuto, para que ele possa se conectar com outros neurônios, e aonde que dá a nossa vitalidade, onde que dá o caminho da potencialidade dos nossos sentimentos. Então, se nós estivermos nervosos, automaticamente esses 10 mil neurônios, que eles são normais para fluir toda a nossa parte sanguínea, toda a nossa parte cardíaca, ele se torna 20 mil neurônios. Então, nós estamos extrapolando essa liberdade que o nosso corpo tem de poder agir somente em 10 mil outros neurônios para que eles possam também cumprir com a sua função dentro do nosso corpo. Então, é por isso que nós ficamos doentes, porque nós invadimos as nossas próprias liberdades que o nosso corpo físico tem de poder levar potencialidade energética pela mente, através dos nossos sentimentos, e o nosso cérebro, ele trabalha de acordo com essa potencialidade de 100 milhões de neurônios que Deus nos deixou perfeito, que ele fez os cálculos direitinho, falou, não, 100 mil neurônios é o suficiente para que um ser humano possa viver de uma forma harmônica e de uma forma equilibrada, através dos nossos sentimentos. Então, por isso que nós temos que educar, né, os nossos sentimentos, educar as nossas emoções, para que nós não extrapolemos esses grandes, esses neurônios, né, essa potencialidade dessa função dos impulsos nervosos, para nós não nos prejudicarmos. Então, nós extrapolamos o sentimento da liberdade que nós temos no nosso próprio organismo. E isso é que nos leva a ficar doentes. Então, a doença nada mais é do que nos dizer, você extrapolou, você invadiu, né, a intimidade desses neurônios através da tua raiva, através do teu ódio, né, que isso não comporta para que o ser humano possa viver de uma forma harmônica através dos pensamentos, no qual é refletido no nosso cérebro, e isso carrega toda essa carga energética, né, no nosso corpo físico, e aonde que a gente para, né, quando nós estamos doentes, nós temos que parar, né? Então, parar nada mais é do que o farol vermelho, porque você
ultrapassou a liberdade, né, que o teu organismo tinha para você poder dar continuidade na sua vida. E dentro desse contexto, nós separamos a parábola da semente, né, no qual um trecho da parábola nos diz o seguinte: a semente passa por todo o processo de germinação, crescimento, floração e frutificação. Então, nós analisamos o seguinte: a semente é o nosso mental, né? Ali é que irá que nós vamos ter todo esse contexto, toda essa energia para que haja o desenvolvimento da germinação, né? Então, é o ponto de partida da nossa vida. Então, o cérebro, ele é o desenvolvimento no qual nós vamos dar o crescimento, a floração, que é a nossa própria vida, né? E assim nós vamos vendo que o mental nosso, ele é tipo de uma como se diz? É tipo de uma horta, né? Nós vamos ali plantando sentimentos, plantando coisas boas, plantando objetivos através de formas e pensamento. Então, de acordo com aquilo que a gente planta dentro do nosso cérebro, através do nosso mental, é o que nós vamos ter, que o cérebro ele vai nos dar a resposta, né? Nós vamos plantar coisas boas, nós vamos colher coisas boas, porque o fluxo dessa energia, ela está com essa liberdade, né, de poder ser canalizada às coisas boas, às coisas ruins, ela não vai dar vazão, porque não tem liberdade. Esses neurônios, eles estão totalmente funcionando de uma forma equilibrada, de uma forma fluídica. Vamos supor, os neurônios que está ligado, do cérebro, que está ligado no coração, ele vai se desenvolver, ele vai fluir de uma forma harmônica. Agora, se nós refinarmos através da nossa mente ódio, rancor, raiva, perseguição, então os nossos neurônios eles vão estar totalmente, vamos supor, desalinhados. Ele vai fazer o seu fluxo, mas ele vai estar desalinhado, ele vai encontrar dificuldade para poder fazer aquele plantio dele para o bem. Então, nós temos a semente da mostarda, a parábola da semente, ela é muito importante por causa disso. Se nós plantamos, nós colhemos. E a germinação, a floração, é de acordo com as formas de sentimento, com as formas de pensamento, nós vamos executar aquilo lá. E sobre a opinião. Opinião é a manifestação de uma forma de ver, representando o estado de espírito, é a atitude de um indivíduo ou de um grupo, em relação a uma determinada realidade. Então, todos nós temos a nossa opinião, né? Opinião própria, opinião de grupos, né? Que é o nosso caso, opiniões geral, né? E cada um tem o seu olhar diante das circunstâncias dessas opiniões. Então, nós trouxemos a parábola do grão de mostarda, né? Até eu trouxe aqui a mostarda, não sei se o pessoal conhece, dá para ver, Marcos? A mostardinha, né? Então, cada mostardinha dessa, cada grãozinho desse, gente, ela se desenvolve uma árvore, cada grãozinho desse desenvolve uma árvore. E dessa árvore, ela acopla todo o sistema onde que ela está. Então, a parábola nos diz o seguinte: o grão de mostarda é a menor semente que existe. É a menor semente que existe. Não existe aqui na Terra, fisicamente, semente menor que essa mostarda, né? E depois de crescida, é a maior das hortaliças, onde as árvores do céu repousam. Isso nos diz a parábola da semente, né? Então, eu achei muito interessante, porque Jesus ele era muito sábio, né? Jesus era um homem, assim, fantástico, né? Ele pegava as menores coisas para nos dizer, né, de que a liberdade ela é conquistada, né? Ela é executada, mas nós temos que respeitar a liberdade, ela é limitada, ela é limitada em relação ao nosso próximo, né? Então, eu vou ler aqui, gente, vou
dá licença de eu ler sobre a parábola dos primeiros lugares que Jesus se referiu sobre as opiniões, né? Que às vezes a gente quer, né, que as nossas opiniões prevaleçam, nós achamos que as nossas opiniões às vezes é correta, né? Mas às vezes quando nós vamos olhar as circunstâncias, essa semana mesmo, né, nós passamos por um processo onde tivemos a opinião, né, unânime, mas depois nós vimos que todas as opiniões não estavam corretas, né? Por quê? Porque nós vimos que a situação não era a opinião nossa, mas sim a situação, nós vimos daquela forma, mas não era daquela forma, foi de uma outra forma. Então, isso daí foi muito interessante, né? Porque todos nós tivemos a mesma opinião, não que as opiniões estavam erradas, mas a interpretação da opinião, das opiniões, não estavam de acordo com o objetivo que era para ser, que a situação estava sendo apresentada, né? Por isso que nós falamos, né? Que é uma manifestação, uma forma de ver, né? Representando o estado de espírito, quer dizer, todos nós estamos com o espírito, né? Do quê? De crítica, a gente não estava sabendo ver o fundamento, né? Ou a realidade daquele fato, em relação a determinada realidade. Então, a realidade existe, só que as opiniões estavam se figurando no mesmo ponto, e onde que depois nós vimos que não era, as opiniões elas estavam um pouco assim indevidas, né? Então, eu vou ler aqui uma passagem de Jesus, que ele nos diz sobre a parábola dos primeiros lugares. Jesus, que costumava frequentar certas reuniões em ocasiões que julgava próprias, né? Jesus gastava aquelas reuniões próprias para estudar o caráter e a psicologia de gentes. Então, Jesus, quando ele fazia suas reuniões, ele fazia algum passeio, ele não fazia por bel prazer. Sempre tinha alguma coisa ali que ele ia verificar, que ele ia observar, para ver o que ele poderia falar para os discípulos depois sobre aquela situação, sobre aquilo que ele viu daquelas pessoas, né? Antes de propor aos seus discípulos a parábola da grande ceia, julgou de bom aviso ensinar-lhes que, mesmo como convivias desse banquete espiritual, não deveriam pleitear os primeiros lugares, posições inadequadas, as quais deve observar extremamente a humanidade, a humildade, único meio de exaltação e de conquista e de mérito. Então, aqui nós vamos dizer, né, as nossas opiniões, nós queremos estar sempre na frente, né? A nossa opinião sempre prevalece, né? É sempre aquilo, e nós esquecemos, né, de que na frente de nós tem outras pessoas, né? Então, Jesus, ele era muito sábio. Então, antes dele falar com os discípulos sobre aquilo que ele tinha que falar de uma forma sábia, né, e sobre o comportamento humano e sobre a própria liberdade, que todo o trabalho de Jesus foi voltado para a liberdade, mas uma liberdade coerente, uma liberdade equilibrada, sábia. Então, antes de ele falar sobre qualquer assunto, ele ia no local, ele falava com as pessoas, ele via as virtudes, ele via os defeitos das pessoas, depois ele fazia o seu próprio resumo, sua própria análise, e depois ele passava para os discípulos a coerência, a verdade, como deveria ser, como não deveria ser, e assim sucessivamente. Então, essa palavra dos primeiros lugares é uma parábola muito interessante, né? Porque, às vezes, nós queremos, sim, né, que as coisas sejam, né, da nossa forma, né? Eu, principalmente, preciso trabalhar muito isso, né? De a gente achar, né, que as coisas são. Às vezes as coisas são, mas às vezes a gente está olhando, igual Jesus fazia, e às vezes ele fazia todo esse processo dele de visitar as pessoas para ver como que ele iria agir nas suas instruções, mas às vezes ele falava as coisas não para aquele momento, mas para o futuro, né? Então, às vezes a gente olha as coisas não para agora, a gente olha para depois, para o futuro. E às vezes nós temos que olhar as coisas no presente, né? Temos que olhar o que está ocorrendo agora.
Mas Jesus, com a sua sabedoria, lógico, a gente não se enquadra, né? A gente não se nivela a ele, mas ele era um homem que trabalhava para o futuro, né? Dentro dessa liberdade, que ele sabia que a liberdade seria uma coisa, é uma coisa eterna, seria uma coisa eterna, então teria que ser tratada com muito cuidado, com muito zelo nas suas realizações, né? Agora, sobre a política, né? Nós não vamos falar nada de política aqui, nada, né? Nós vamos falar o que realmente é, né? Então, a política é a arte ou a ciência de governar, direção e administração de nações ou Estado. A função da política é auxiliar nas escolhas coletivas que a sociedade faz. Então, nós sabemos, até eu tinha comentado com o Marcos, né, que a gente não vive sem a política. Que a política é um sistema, são as leis, né, e nós temos que ter pessoas que possam conduzir, que possam orientar, que possam administrar, né? Então, é uma arte, né? É uma arte, é uma ciência, porque lida com o ser humano, lida com o comportamento, lida com uma série de fatores que há necessidade da pessoa ser sábia para poder executar um cargo de política. Então, dentro desse contexto, nós trouxemos também a parábola dos pobres de espírito e espíritos pobres. O que seriam os pobres espíritos? Né? São os humildes, nunca mostram saber o que sabem, nunca dizem ter o que têm, e a modéstia é o seu distintivo. Né? Então, toda pessoa que tem um cargo público, né, que tem um cargo de importância, ela se deve de colocar, como diz já o nome, né, é um servidor público, né, que nós somos servidores públicos, né, nós espíritas somos servidores públicos, porque nós estamos servindo as pessoas, né, nós estamos ajudando, auxiliando as pessoas. E o político, como ele tem sua remuneração, que é de justo, né? Ele tem as suas qualidades, ele teve que estudar, ele teve que se aprimorar nessa ciência, nessa arte, para poder servir melhor, né? Para poder servir de uma forma coerente, de uma forma de responsabilidade, porque ele não é político, ele está na função de ser um servidor público, então, por dever, deveria ser um pobre, não pobre no sentido monetário, mas sim um pobre de sentimento. E os espíritos pobres, que é o contrário, né? Nós não vamos entrar aqui em detalhes, a gente já sabe, são os defeitos, né? Então, nós temos os pobres de espíritos, são as virtudes, né? A virtude de um ser público, que ele tem um dever, a necessidade, o respeito de poder servir o seu próximo, para que aquele próximo possa realmente ter uma vida, ter uma sociedade digna. E os espíritos pobres são aquelas criaturas, né, que ainda não aprenderam ou ainda não tiveram consciência da sua responsabilidade, e é o que nós temos hoje aí, né? Então, dentro dessa parábola, os primeiros lugares também, nós vamos ler aqui um trecho de Jesus que nos diz o seguinte: a parábola do bom servo está escrita à obrigação dos que desejam os primeiros lugares espirituais. Não é por ocupar os primeiros lugares na sociedade que o obteremos. Ninguém pensa galgar as eminências da glória sem fazer prestados seus serviços à causa da verdade, sem ter experimentado, para fim, provas difíceis de vencer, sem haver triunfado nas lutas, sem ter vencido o mundo com as suas enganadoras miragens. Então, nós somos servidores públicos também, né? Nós temos que ter essa consciência de estarmos sempre do lado da verdade. Não importa, porque a verdade, ela é sempre a liberdade para o bem e a liberdade para as situações verdadeiras da vida, né? Então, a verdade, dentro da liberdade, ela é concebida de uma forma harmônica, de uma forma salutar, de uma forma
benéfica, é onde nós vamos encontrar o mental com bons pensamentos, bons sentimentos, para que a vida flua de uma forma harmônica, né? E vamos também encontrar agora sobre a religião. Religião, crença, é a crença, religião, crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural, a qual se deve respeito e obediência, a uma postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Então, a religião, ela nos foi concedida pelos homens, né? A religião foi instalada pelos homens, porque Jesus não deixou nada escrito, né? Nós não encontramos nada sobre religião de Jesus, com Jesus, né? Porque Jesus não tinha religião, ele era um ser que ele era dotado de uma grande envergadura de religiosidade, né? Jesus, ele era religioso, ele tinha a essência da religiosidade. Mas foi permitida essa liberdade, através dos discípulos, de ter constituído a religião, para que os homens realmente pudessem ter uma postura intelectual e moral digna a ser executada sobre os conhecimentos divinos. Então, nós podemos ver, temos, não sei quantas, devia ter pesquisado isso, não sei quantas mil religiões nós temos, não sei, né? Mas nós podemos ver que todas elas falam, o objetivo é o mesmo caminho, que é Deus. Não é isso? Cada uma fala de um jeito, cada uma se comporta de um jeito, cada um se apresenta de um jeito, e todas elas nos levam a um só caminho. Então, por isso que Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, ele está ali de braços abertos para todas as religiões, porque as religiões foram instituídas pelos homens para que pudesse haver uma referência de intelectual e moral, né? Então, e toda religião nos dá conhecimentos da moralidade, todas elas. Agora, sobre o intelectual, cada um absorve de acordo com a sua evolução. Mas dentro da religião, o contexto dela é moral, e através daquela, são as condutas morais que nos leva até Deus. Então, por isso que Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser que não passe por mim primeiro. Quer dizer, todas as religiões estão corretas, todas elas nos dão oportunidade de a gente se melhorar. Mas temos que ter, né? Nós vamos ter que nos apresentar a Jesus para dar conta do nosso recado. Se aquela parte da religião que nós executamos, né, de acordo com a nossa moral, de acordo com o nosso intelecto, se ela foi bem executada, nós, como servidores públicos do Mestre, se nós fizermos bem o nosso trabalho, né? Se nós apaziguamos os corações, se nós aliviamos os corações, se nós fizermos a nossa parte dentro do contexto da moralidade espiritual e dentro do intelecto que nos foi concedido, né, pelo conhecimento, pelos livros, pela informação, de levar aquilo de uma forma benéfica e para que, através de todas essas informações do intelecto, cada um tenha a liberdade de poder absorver aquilo que ele conhece, aquilo que foi de melhor para ele. Não é isso? Então, todas as religiões nos levam à liberdade do conhecimento. E cada uma está de acordo com com a sua liberdade de interpretação desse contexto, né, da moral. Então, é muito importante a religião, porque ela nos traz uma liberdade de nós conhecermos Deus, de nós conhecermos Jesus, de todos os ângulos, né, de todas as formas. Então, é muito bonito, né? Mesmo o cético, ele tem dentro de si essa liberdade de se analisar se Deus existe, se Deus não existe, mas dentro dele, ele sabe que uma árvore, né, não foi constituída aqui na Terra pela mão do homem. Então, lá no fundo, ele acredita em alguma coisa da sua
no contexto da sua liberdade de avaliação, né? E dentro do Livro dos Espíritos, no livro 3º, no capítulo 10, nos fala sobre a liberdade de consciência. Na pergunta 835, Kardec pergunta: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade do pensamento? O Espírito de Verdade responde a ele: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Quer dizer, nós somos responsáveis por tudo que nós pensamos, por tudo que nós sentimos, por tudo que nós realizamos. E Kardec também, nós sabemos que tinha o mesmo linha de pensamento de Jesus, que era a liberdade do conhecimento, era a liberdade de todos conhecerem, né, a vida presente, a vida futura, conhecer o desconhecido para saber que nós somos eternos, saber que nós não somos somente aquilo que nós vemos, aquilo que nós achamos que está em nossa volta. Então, Kardec também nos deixou, através da doutrina espírita, a liberdade da consciência, né? De nós sabermos administrar a nossa consciência de acordo com os conhecimentos, de acordo com a liberdade que nos é concedida. Essa liberdade também da consciência, nós vamos absorvê-la de acordo com aquilo que nós absorvemos no nosso meio social, no nosso meio de amigos, no nosso meio espiritual, enfim, das nossas experiências, né? E sobre a liberdade, eu trouxe esse assunto porque eu acho a liberdade, realmente, a gente não, né, ela não se dá, ela não chega de bandeja para a gente, a liberdade, né? A liberdade, ela é uma conquista nossa. É igual uma amizade, é igual uma construção de alguma coisa, nós temos que conquistar, né? Então, tudo na vida é conquista. Tudo na vida ela é executada com sacrifício, com dedicação, com esforço, né? Com determinação. E dentro de tudo isso, a liberdade, ela é a viga mestra de todas essas nossas, essas atitudes nossas, a nossa vida, né? Então, tudo está em torno da liberdade. E a conquista dela vai ser a resposta das nossas ações, dos nossos sentimentos, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. Então, tem um trecho que fala: é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Quer dizer, sem o amor, nada funciona na nossa vida, nada funciona na natureza, porque a natureza, por si só, ela é o amor, né? A chuva é o amor. Então, e a natureza, por si só, ela já é uma paz, não é verdade? A natureza já é uma paz. Então, nós precisamos termos o amor de dentro de nós para que realmente possa pulsar as coisas boas, porque se nós executarmos o bem, é lógico que nós vamos ter só sorrisos, né? Então, o amor é que pulsa tudo isso. E ele fala: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Quer dizer, a partir do momento que nós começamos a compreender os atos da vida, a liberdade que temos que executar dentro da própria vida, nós vamos para frente, sim, nós não vamos estacionar, porque a vida ela é movimento, né? A vida ela não para. Então, se nós sabemos cumprir a marcha da vida, quer dizer, o caminho da vida, se nós sabemos compreender através da liberdade que nós temos de poder caminhar, então nós vamos estar seguros dos nossos ideais, nós vamos estar seguros daquilo que estamos fazendo. E vamos nos tornar pessoas seguras com as nossas atitudes, com os nossos atos, com os nossos ideais, e assim sucessivamente. Então, meu recado era esse, estamos abertos para complemento da palestra da noite de hoje. Se alguém quiser complementar alguma coisa com mais detalhes, por favor.
Estamos à disposição. Então, vocês vêm tentando, então? Sim, nós trouxemos esse livro daqui, gente, Parábolas do Ensino de Jesus, que acho que todos conhecem, né? É um livro, assim, que traz as parábolas bem detalhadas, né? Então... Coloca um pouquinho para cima lá, para nós vermos a capa. Desculpa, Imagina. Esse aqui é antigo, né? Caibar Schutel, ok. É do Caibar Schutel, tá? Vocês estão vendo aqui? Tá sim, vendo aí, agora cara? sim. Agora dá. Isso. Então, porque Jesus, todo esse ensinamento, né? Jesus, ele praticou tudo isso através do objetivo de nos trazer a liberdade, né? Então, as parábolas dos ensinos de Jesus é uma conduta que Jesus nos deixou para nós sermos livres nos nossos atos, mas responsáveis pelas nossas ações, né? Então, Jesus deixou realmente a natureza, ele se pegava muito na natureza, porque a natureza que é a resposta do amor de Deus em nossas vidas, né? Então, ele era uma pessoa muito sábia e nos deixou esses ensinamentos, dizendo que o amor está sobre tudo e sobre todos, né? E que a liberdade ela está direcionada ao amor. Então, se nós temos amor no coração, se temos amor naquilo que estamos plantando, automaticamente nós estamos tendo uma liberdade totalmente positiva para a nossa vida e para com tudo aquilo que está em nossa volta, né? Então, Jesus, a mensagem dele era a liberdade, né? Então, uma liberdade construtiva, uma liberdade de uma sociedade ou de seres, né? Para vivermos bem. Se alguém tiver alguma complementação, por favor. Isso aí. Lembrando, né, Lau, que as leis que você passou, tanto as divinas quanto as humanas aqui, ela tenta nos trazer uma questão de igualdade, né? Que todos sejam iguais, que ninguém tenha esse excesso, ou também tenha os seus direitos mitigados, né, diminuídos. Então, essa questão da legislação é algo para se refletir bem, né? Nos trazer assim um convite, né, ao respeito ao outro, que é tão difícil hoje em dia. Paulo Rossi? Pode falar, Paulo. É importantíssimo, Laudete, tudo isso que você trouxe para a gente, essas informações sobre nosso comportamento, que normalmente a gente não observa muito. E a questão da liberdade é uma questão importantíssima, porque quando a gente começa a aprender a respeitar a liberdade do outro, então acredito que os conflitos eles se tendem a apaziguar. E é claro, é um amadurecimento que cada um vai tendo individualmente, a questão da liberdade. Enxergarmos no outro que o outro também tem os direitos de pensar e agir como a gente. E um ponto importantíssimo da gente entender será sempre no nosso lar, né? Eu parto sempre por esse princípio, porque é a base de tudo o nosso lar. E entendermos que os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos parentes, eles têm a mesma liberdade que a gente de se expressar como eles acham que deve ser. E a gente observa na vida do mestre que ele tinha esse objetivo, ele respeitava a liberdade de todos que procuravam ele. E ele deixava que a pessoa pensasse como ela achava que tinha que pensar. Então, se a gente começar a agir dessa forma, a respeitar a opinião do outro, eu acredito que muitos conflitos serão evitados, tanto em casa, como no trabalho, como no trânsito.
Então, tudo isso é muito importante, a gente saber respeitar a liberdade do outro. Obrigado, viu, Laudete, pelas informações. É isso aí. Oi, Lau. Parabéns, querida, pela exposição. Tudo bem? Achei muito importante, né, o tema que você trouxe da liberdade. E tem uma parte que você falou que me chamou muito a atenção, a questão de como nós invadimos, né? Você falou dos neurônios, etc. e tal, e como a gente acaba invadindo os nossos limites, né? Todos nós temos um limite diante das coisas, tudo obedece uma ordem já pré-estabelecida, e de fato a gente invade os próprios limites, e a gente está sempre querendo fazer com que as coisas aconteçam da nossa forma, né? Ou seja, a gente está sempre se degladiando com um limite que já está estabelecido. E é um exercício mesmo, né, de resignação, aceitar que o outro é diferente, aceitar que o outro tem os seus próprios limites também e que esse outro nunca vai ser como a gente quer. Eu acho que quando a gente consegue dosar nessa questão da resignação e a aceitação, fica mais fácil de conviver, né? Não só em sociedade, mas em família também. Porque a gente tem muitos desafetos, né? Às vezes ali vivendo próximos, e a gente está sempre tentando fazer com que os outros sejam como a gente quer, né? Então a gente também está sempre invadindo o limite do outro, o direito que o outro tem de ser como ele é, né? De estar no estágio em que ele se encontra ainda, né? Muito bacana, viu, minha querida? Parabéns pela sua exposição. Mais alguém, gente? Microfone aberto para quem quiser falar. Magali, posso acrescentar, Marcos? Claro, dona Magali. Ah, tá. Então, queria parabenizar a Laudete. E eu estou lendo o livro Pérolas da Infância. E eu queria ler uma partezinha que acrescenta muito sobre tudo que a Laudete falou e vai elucidar ainda mais. Eu vou ler uma partezinha que diz assim: Deus revestiu a sua obra, toda ela fundamentada no amor e na liberdade. Então, ele deu livre-arbítrio. O que o autor está falando aqui? Ele deu livre-arbítrio ao homem. E essa liberdade é como um leque de onde divergem diferentes atalhos. Alguns com estação no cárcere. Aí, mais embaixo, ele fala: a liberdade é para quem conhece os seus limites. Sem conhecê-los, é luta. É início de muita... Ele ainda acrescenta assim, que existe 2 vilões que são os cárceres da liberdade. Então, ele vem acrescentar que o orgulho e o egoísmo, esses 2 são as chaves do nosso cárcere para a liberdade. Eu achei muito interessante, porque tudo isso vem muito ao encontro de tudo que a Laudete foi colocando. Então, ele fala assim, que tanto o orgulho como o egoísmo, essa dupla companhia é a responsável pela superlotação das prisões na Terra. Falo também, mais ainda, das prisões em si mesmo, da repetida romaria sempre ao mesmo planeta, por si só, a sua grande penitenciária, pelos hábitos que cultivamos. E já no outro momento ele vem falar, e quais são o contrário, o que vem salvar contra o orgulho e o egoísmo? É a humildade e a caridade. Estes, sim, formam pequenas ilhas de liberdade, de alargamento forçado em seus limites para a nossa evolução. Eu achei maravilhoso, porque a
a Laudete colocou todas essas palavras do livro Pérolas da Infância, de Luiz Gonzaga Pinheiro, que me fez lembrar. Daí eu fui buscar o livro, eu falei, nossa, parece que a Laudete estava lendo esse livro comigo, né? Maravilhoso, né? Porque vai tudo ao encontro do que o autor coloca aqui, dentro de tudo que ela foi falando, né? Tem outra parte que fala assim, em que diz que muitos recebemos essa liberdade, mas que, porém, devido ao nosso orgulho, as pessoas são boas, mas devido a, muitas vezes, ao orgulho, o egoísmo, elas se perdem nos atalhos e acaba com isso, como se diz, deixa eu ver o que está falando, são tantas coisas, mas se decepcionando na vida, trilhando caminhos aonde vai levar a essa infelicidade e vai ocasionar a prisão como um todo para a pessoa. Maravilhoso. E tudo isso foi ao encontro do que a Laudete veio falando. Parabéns. Está no livro. Maravilhoso. Não é maravilhoso, Laudete? E assim, você, como eu comecei, eu faço encontro com as minhas irmãs todos os dias para prece, e cada dia a gente lê um capítulo. Como elas não são da doutrina, eu tenho 7 irmãs, Laudete, e nenhuma delas são da doutrina, porém elas gostam de ouvir o evangelho no lar aqui na minha casa. Como nós estamos distantes, nós fazemos encontro online todos os dias, 15 minutos, eu leio um trechinho. Então, esse livro, Pérolas da Infância, ele é fácil, né? Eu procuro sempre uma literatura mais simples e que as leva a refletir sobre a doutrina. E eu li com elas na semana passada esse capítulo. Então, quando você começou a falar, eu fui procurar o livro, porque nós já estamos quase no final dele. Maravilhoso, viu, Laudete? Parabéns. Viu, Magali? Então, acho que eu fui participar, então, dos teus evangelhos para eu poder preparar isso aqui. Não entendi, desculpa. Eu acho que eu fui participar dos teus evangelhos para eu poder preparar esse tema. É maravilhoso. E assim, nossa, como você colocou muito bem, maravilhoso. E quanta gente precisa ouvir tudo isto, né? Nós mesmos, né? Nós mesmos. Né? É isso aí. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Marcos. Nada, meu anjo. Obrigado por você pela contribuição. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Antônio ligou a câmera. Gente, fiquem à vontade. Marcos, baseado na liberdade, são 3 perguntas que a gente precisa se fazer. Eu quero, eu posso, eu devo. Se você fizer essas 3 perguntas, você vai ver se você está dentro da sua liberdade. Pois é, vó. Só para refletir mais um puxãozinho de orelha, né? Até eu quero estava dentro da minha liberdade. A hora que eu posso, eu já comecei a pensar, o devo, eu já desisti. Eu não gostei dessa dica aí, não. O que você achou, Porto, dessa dica? É a maior das liberdades. É uma liberdade construtiva, não é? Se a liberdade não for construtiva, ela acaba negando a liberdade do nosso próximo. Então, a liberdade, na verdade, que é o livre-arbítrio, é a maior ferramenta que o ser humano tem para crescer e evoluir, que é através das nossas escolhas, e nós vamos construindo a nossa felicidade ou o nosso sofrimento. Então, a semente que eu plantei ontem, que eu semeei ontem, eu estou colhendo hoje. E quais os sabores desta semente, desta planta, desses frutos que eu semeei ontem? Tive total liberdade para fazer essa semeadura. Porém, qual é o resultado que está sendo expresso hoje na minha vida? É óbvio que hoje nós estamos experimentando frutos de vários sabores,
variados sabores. Agora, nós queremos frutos saborosos. Então, que tenhamos a liberdade de semear semente boa, semente positiva, semente do amor. E sempre que algum sistema vai de encontro, que vai tentar cercear a liberdade de alguém, esse sistema é falido, porque essas pessoas não têm esse direito de provar, de testar e escolher melhor no futuro. Então, essa liberdade é importantíssima dentro do nosso crescimento. Temos que escolher, e vamos errar como estamos errando, mas, porém, no futuro, de acordo com as nossas escolhas, estamos fazendo ao longo dessa trajetória de espírito imortal, aí sim, construiremos uma liberdade plena, que ela possa contemplar não somente a mim, como a todos que estão em minha volta. Laudete, parabéns, Laudete. Fala aí, Vera. Fala aí, Vera. Eu quero também dar os parabéns, né, para você, porque foi muito bom, contribuiu bastante, né, essa questão da liberdade, até onde vai, né, a nossa liberdade. Foi muito bom, né, a questão dos neurônios, e a gente sabe que a gente vai, dependendo das nossas emoções, sentimentos, a gente vai, como que eu posso te falar? Os neurônios, eles vão morrendo, né? A gente sabe disso. Tanto é que tem a doença do Alzheimer, e, né, a pessoa é cometida disso, mas também tem a questão da positividade, né, do amor, de tudo que a doutrina nos coloca, né, essa nossa reeducação moral, e isso faz com que, dependendo dos pensamentos, né, a gente consegue não deixar, né, que os neurônios morram, né, aquela coisa de cuidar, né, da nossa mente, do nosso pensar. Foi muito bom, viu, Laudete? Eu gostei muito, eu também admiro muito a sua pessoa, né, essa mulher aí corajosa, né, está sempre disposta a colaborar com a doutrina. Agradeço, viu, pessoal? Muito bom. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Tem mais 5 minutos aqui de programa. A Ludinha já mandou mensagem para não esquecer de terminar 8h20. Tem 4. Emília, Carlos. Pois não. Então, essa liberdade eu fiquei pensando, né? Voltando para dentro de mim, né? Que eu preciso para me tornar íntegro, né? Dentro da minha liberdade, né? Refletindo sobre as passagens de Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo é lícito, né? Se voltando a ele, né? Ou a mim, né? Tudo posso, mas nem tudo que eu penso, que eu sinto, edifica, né? O meu ser, né? A minha pessoa, o meu espírito, né? Para que eu tenha liberdade de agir, né? E se eu estiver dentro de toda essa razão, eu vou enfrentar os desafios da vida como ele enfrentou, né? Foi a todos os gentios, enfrentou os desafios da incoerência e colocou sua opinião, né? Que ele se pautava sobre essa liberdade, né? Que foi colocado pela Laudete, muito bem colocado. É isso. Karen? Fala, Fica. E aí? Comentários finais? Ótima explanação, Laudete. Gratidão pela oportunidade. Excelente colocação. É o livre-arbítrio mesmo. Colocamos em prática, né? Muito bom. Só gratidão pela oportunidade da aprendizagem. Muita luz. Isso aí. Gente, então foi a nossa explanação de hoje. Obrigado, viu, Lau, pela colaboração.
Obrigada pela oportunidade. A gente vai aqui caminhando, né? Nós chegamos aqui já aos 5º programa do ano e já entrou o assunto da liberdade, né? E eu tenho muita convicção que esse assunto aí vai render esse ano, hein? Que a gente começa a falar do amor, vai falando de liberdade, vai falando de leis. Vai chegar uma hora que a coisa vai estar tão amarrada que não vai ter para onde a gente fugir, né? Não vai ter mais assunto. Parece que vai ter que, de uma certa forma, esgotar assim, os temas, né? Porque dá licença, Carlos, porque as leis, né? Elas são perfeitas, que nem a nossa Constituição. Eu não conheço, né, a Constituição na sua íntegra, mas a nossa Constituição é belíssima. Ali reza tudo que nós temos que fazer de bom, de bom. Se nós cumpríssemos as leis que estão na Constituição, não precisaria ter muita coisa, não, né? Porque eu não sei quem foi que elaborou a Constituição, né? Mas, lógico, foi minha equipe, mas foi o plano divino que iluminou esses homens, gente, porque as leis, elas são lindas e são corretas, são coisas simples, né? A lei do trânsito, né? A lei da liberdade mesmo, tudo. Então, se a gente cumprir isso que está nas leis, na nossa Constituição, que é a carta magna da nossa vida aqui na Terra, nosso plano espiritual teria 80% de menos trabalho, né? Porque a pessoa desencarna ainda pensando que aquela casa é dele, né? Que ele tem que a pessoa que comprou a casa tem que sair porque a casa é dele. Na Constituição nos diz, né? Que nós temos os nossos pertences, temos os nossos bens, né? Mas quando há partilha, então aquilo lá, quando a pessoa morre, vai fazer o inventário, pronto, acabou. Aquilo lá não é mais de ninguém, não é mais do que comprou aquilo lá. Então, as leis, a Constituição é uma coisa maravilhosa, entendeu? Então, ali lá no inventário já diz, né? Dos espólios, de tudo. Então, já pertence para aquela pessoa, pronto. Então, se a gente entendesse a Constituição, a gente não dava trabalho quando morria, sabe? A verdade é, porque o que tem, né, Porto? De pessoa que morre e acha que ainda está na casa, que eu tenho que sair porque ele invadiu a propriedade dele. Então, se a gente entendesse a Constituição, dava menos trabalho para o plano espiritual, né? Eu acho, né? Ô, Karen, anota aí que o programa do domingo que vem é a Laudete falando de direito sucessório. E eu sou uma dos espíritos que vão ficar dentro da casa, já pensou? Ficar sobrando tudo. Olá, só fazendo um parênteses antes da gente encerrar, uma vez a gente foi verificar um imóvel, né? Que a gente estava pensando em mudar, e tinha um rapaz lá dentro. Aí o cara da imobiliária abrindo a porta lá, e ele, quem tá aí? Vocês estão mexendo aí, né? Vocês estão querendo aqui na minha casa? Cadê minha família? E aí ele falou, vamos embora que essa casa não vai rolar. Falei, o que está acontecendo? Então, a gente aqui agora... Então, logo, deixa eu dar um parênteses só, Marcos. Quando começaram a construir esse sobradinho de 4 andares, né? Gente, lá no Edgaramon, o que nós fizemos de encaminhamento de pessoas da idade, né? Que vendeu uma casa, foi 4. O que os velhinhos lá, desencarnados, estava perturbando esse casal novinho, que compraram o apartamento e invadiu a casa dele, vocês não têm ideia, gente. Pergunta para o seu Milton. Teve uma época que era direto, sabe? Se a pessoa casou, comprou um apartamento lá bonitinho, daí um mês o cara queria separar da mulher, brigava, bebia, sabe? Uma coisa de doido. Por quê? O cara que vendeu, o velho que ficou 50 anos lá, que viu 4 casas numa só, né? Uma casa dividido em 4, nossa, mas foi difícil, viu, gente? Teve umas épocas aí lá do P3B que foi difícil, viu? Mas é isso aí, então, se a gente não fez a Constituição, foi inspeção tinha todo o trabalho, viu? Já está preparada para dar o próximo encontro para a gente, de direito sucessório. Vou adorar. Não posso não ter gente aí que os donos aproveitar a oportunidade que o Antônio está com a câmera aberta e ele vai fazer o encerramento para a gente hoje, né, Antônio? Nos brindar aí com essas palavras. Agradecer também, pessoal, pela participação do evento de hoje. Que todos nós tenhamos uma boa semana, como eu disse, que inicia agora. E que domingo que vem possamos estar todos juntos aqui novamente.
Tá bom? Agradeço de coração. Antônio, você encerra para a gente, por gentileza? Então, tá bom. Então, assim, nós vamos agradecendo a Deus pela vida que nos deu, pelo corpo material, nosso instrumento de aprendizado neste planeta, nosso espírito, que é o diamante a ser lapidado, também as palavras do Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida que devemos e precisamos seguir, através dessa nossa liberdade que precisamos adquirir por esse lapidar, de aprendermos a pensar, sentir e agir, segundo as palavras dos ensinamentos do Mestre Jesus, para estarmos de acordo com as leis divinas e não nossa vontade. É o sacrifício que nós precisamos fazer para podermos caminharmos para Jesus. Assim, agradecemos a Laudete, a toda a equipe que nos proporcionou este Evangelho, a Casa Espírita que nos une em sentimentos, em doutrina, em energia, e agradecemos a Deus por esses momentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. E boa noite a todos. Obrigado, Antônio. Boa noite a todos. Boa noite. Até domingo que Boa vem. Beijão. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos.